Olá, pessoal! Tive um probleminha técnico aqui. Vocês acreditam que eu nunca fiz uma live? Eu tava olhando no YouTube. Como que começa a fazer uma live? Onde que entra, onde que não entra? Enfim, vou dar um tempinho aqui pra gente começar. Ah, tem algumas coisas que eu anotei para falar. Nós vamos ter uma participante aqui. Senta. Pra você ficar aqui com a gente, tá? Então, talvez a gente pode ter problemas técnicos. Tô começando a mexer com o Instagram. Custei entrar, não tinha muito, não sabia como entrar. Então, eu fiz algumas anotações para eu não me perder, o que é fácil de acontecer. E eu tentei configurar de uma forma que depois essa live fique disponível também, tá? Então, a minha proposta hoje é contar um pouquinho da minha trajetória, como eu me identifiquei no espectro, me apresentar e falar como é feito o diagnóstico formal, possíveis tratamentos e o que se vem estudando hoje, tá? Então, assim, meu nome é Gabriela, eu sou psicóloga, tenho especialização em neuropsicologia, mas é uma coisa mais recente, né, na minha trajetória profissional. Eu sempre atuei na parte clínica, né, com psicoterapia, que é a minha grande paixão. E em um momento na minha vida eu criei um hiperfoco com o meio militar e coloquei isso como direcionamento. Depois que eu me formei, já tinha um consultório, resolvi prestar concurso para entrar para a Marinha. Então, desde que eu entrei para a Marinha, eu fui transferida para Belém, no Pará, e fiquei lá esses anos todos, né? E desde que eu entrei na Marinha, eu trabalhei num grupo de atendimento a pacientes com necessidades especiais. E foi justamente por trabalhar nesse grupo que eu tive a necessidade de fazer a especialização em neuropsicologia. E aí, por 8 anos na Marinha, 9 anos de Marinha, eu atuei nesse grupo. E aí, no meu último ano de Marinha, porque eu já tinha decidido pedir baixa, né, eu não estava muito satisfeita, não era bem o que eu gostaria de atuação, né? A Marinha é uma carreira administrativa e eu sou muito psicóloga e eu queria muito atuar na psicologia. E aí um dia eu dando diagnóstico para um militar já adulto e tentando explicar para ele o que era dificuldade de rotinas, dificuldades de socialização, não entender às vezes o que as pessoas falam, a questão sensorial, no caso dele ter um intelectual muito desenvolvido, então não ter paciência com a lentidão das outras pessoas, enfim, explicando várias coisas para dar o diagnóstico, né, que já estava sendo feito em equipe multidisciplinar. Eu me peguei dando exemplos meus para ele. E aí, em algum momento, caiu uma ficha e eu parei, pensei. Assim que eu encerrei o atendimento, eu cheguei em casa bem angustiada, pensando em um monte de coisa, repassando um monte de coisa da minha vida na mente. E liguei para uma amiga que era neuropsicóloga também, que a gente sempre estudou junto. E perguntei para ela como que eu sabia ou não, se eu estava no espectro. E aí ela falou, fico feliz que você tenha percebido, porque tem um tempão que eu tento te mostrar, tento te contar e você não aceita, você não processa. Falei, pois é, então agora eu já estou ciente da situação. E aí foi um processo de busca, de rever minha infância, minha adolescência. E umas 2, 3 semanas bem introspectiva, com uma sensação de vulnerabilidade, processando um luto, mas ao mesmo tempo tudo na minha vida fazendo sentido, uma coisa incrível assim.
E a partir daí eu comecei a estudar mais e buscar material, buscar informação sobre o diagnóstico em adultos, né? Até então eu tinha muita informação e prática no diagnóstico de crianças. E aí era engraçado porque com muita facilidade eu bati o olho na criança, já conversava com os pais nas entrevistas em grupo e já ia sacando algumas coisas, só ia deixando aquilo na minha mente para em algum momento sinalizar para os pais e para a equipe. E não conseguia me enxergar naquilo ali, né? Então, é uma coisa que as informações vão chegando, a gente vai processando isso e em algum momento vai encaixando, né? Então, e eu falo, antes disso, antes dessa minha descoberta, como psicóloga clínica, quantos pacientes eu me lembro e percebo que muitos estavam no espectro e eu não identifiquei, né? Até porque as informações elas são recentes. O diagnóstico do espectro ele é recente na nossa história, né, de diagnóstico. Então, em adultos, né, hoje, até então, a gente tinha um grande foco em crianças, mas agora está todo mundo abrindo os olhos, né, que as crianças, que o boom de autismo não é hoje nas crianças, né, não, a moda não é agora, na verdade sempre existiu, mas a gente não tinha informação, não tinha conhecimento disso, né? Então assim, o diagnóstico, vou passar já para a gente falar sobre como é feito o diagnóstico então, tá? Oi, Carol. Gente, seguinte, se eu focar Oi, Estela, tudo bom? Se eu focar nas mensagens, eu me perco total. Se vocês tiverem perguntas depois, eu super me disponibilizo a responder, só que eu não vou conseguir acompanhar aí. Então, se vocês quiserem, me manda lá na parte de mensagens. Eu sou super offline, assim, não sei mexer no Instagram, tá? Aí vocês mandam perguntinhas, depois eu vou respondendo para vocês, tá bom? Porque se eu for ficar olhando as mensagens e dúvidas, eu vou me perder do que eu gostaria de compartilhar. Bem, e na verdade a proposta dessa live hoje, ela foi estimulada, quem colocou pilha para isso acontecer foi um desafio da Carol, NeuroAsp, né? Que tá vai ficar quietinha. A Carol, a gente já vinha conversando há algum tempinho, trocando umas informações. E aí ela colocou pilha para eu fazer a live. Eu sou muito dos bastidores, enfim. Então, teve uma época que eu fiz, na época do Periscope, em nome da psicologia, que é a minha grande paixão, meu grande foco, eu vi começou nessa coisa de live e tal, e eu vi algumas pessoas que não eram da área da psicologia fazendo lives e falando de coisas assim que não era bem aquilo. Eu falei, gente, cadê os psicólogos para falar sobre isso? Isso foi em 2015. E aí eu fiquei tão indignada com aquilo, a indignação ela me move, né? Então aí passei por cima da vergonha, do que fosse, da inibição e comecei a fazer lives. Só que aí a demanda cresce e aí eu não soube muito lidar com isso. Bom, mas agora, depois de 4 anos, eu estou retomando aqui as lives. Então vamos lá. Muita gente hoje... o que eu acho muito interessante é assim, hoje a gente tem acesso a muita informação, né? Então, a informação ela chega para todo mundo. E as pessoas estão em busca, as pessoas querem se descobrir, as pessoas estão se despertando, né, para essa coisa do se descobrir e tal. E como a gente tem acesso à informação mais facilmente, as pessoas começam a se identificar, né? Antes a informação, gente, eu tô com um acompanhante aqui, tá? Vou mostrar aqui para vocês, ela tá de costa, ela não é autista, mas eu vou mostrar aqui para vocês. É a Sol, ela é um grude, é a minha sombra. A gente chama ela de Sol, mas a gente fala que no fundo é a Solange Maria, que ela pode ter saído
da Baixada, mas que a Baixada não saiu dela, ela é barraqueira. Enfim, ela vai ficar aqui me fazendo companhia. Meu hiperfoco, cachorro, né, Sol? E psicologia. Tá. Então, é muito bacana essa coisa da gente ter acesso à informação, né? Que aí as pessoas vão se descobrindo e vão demandando isso dos profissionais. Então, assim, como psicóloga, como psicoterapeuta e neuropsicóloga, passaram pacientes por mim até o final de 2018 que eu não identificaria eles no espectro, porque eu não tinha essa abertura, né? Pacientes jovens adultos e adultos. E de repente, quando eu me descobri e comecei a ir atrás de informação, caiu um véu e eu comecei a rever pacientes antigos e ver quadros antigos de pessoas que tinham dificuldades e que não estava dentro das dificuldades comuns, né, dos neuróticos simples. Eu brincava uma época que eu estava bem estressada, bem cansada, que eu queria atender só neuróticos simples. Enfim. E aí hoje então a gente tem acesso às informações. Acontece que no processo formal do diagnóstico, quem fecha diagnóstico ou é o neurologista ou é o psiquiatra. Tá? E a medicina é uma profissão muito tradicional. Então, assim, e o Brasil em específico, né, a gente acaba tendo um atraso científico importante. A pesquisa, ela não ela demora o que é pesquisado nos grandes centros, né, nas grandes universidades, ela demora a chegar na linha de frente, na atuação mesmo do profissional. Então, tanto que o material que a gente vai encontrar mesmo com informações bem consolidadas, bem desenhadas sobre o diagnóstico em jovens adultos e idosos, americanos, principalmente também no Reino Unido, né, mais do que nos Estados Unidos. Então, a Solange quer conversar aqui. Então, poucas pessoas vão ter acesso a essa informação no Brasil, né? A nossa formação, nosso desenvolvimento da língua inglesa é difícil, né? Não é todo mundo que tem acesso, que tem facilidade, enfim. Então, poucos profissionais vão ter acesso a isso. E a gente tem uma atuação cômoda e o profissional agora vai ter que correr para se atualizar, porque as pessoas têm acesso à informação que antes elas não tinham. Então, as próprias pessoas vão demandar isso dos profissionais, né? Então, assim, quando a gente vê as dificuldades dos profissionais em fechar diagnóstico, a pessoa se identifica no espectro, mas não consegue um diagnóstico, e aquela peleja, tanto com neuropsicólogo, psiquiatras, neurologistas, é um fenômeno que é iniciante, né? É um fenômeno que está acontecendo em função de ser um assunto novo. E as pessoas vão começar a ir atrás, né? Então, pela demanda social, os profissionais vão se atualizar. Então, como que é feito o diagnóstico hoje? Se você tem a suspeita de que você está no espectro, se você já leu coisas, se você já ouviu coisas e você percebe que tem características suas do espectro, o primeiro passo é você procurar ou um médico, um psiquiatra ou um neurologista, para falar das suas suspeitas, levar o material que você leu, alguma coisa do tipo, ou então procurar diretamente um neuropsicólogo para fazer a avaliação, e a partir dessa avaliação você ir ao médico, né? Porque aí você já chega ao médico montado com um documento mostrando questões, mas todo neuropsicólogo
Vai ter essa atualização? Não necessariamente. Então, é o que eu falo para os pacientes. Nenhum profissional pode saber mais de você do que você mesmo. Se você se vê em características, se você que conhece a sua história, você que conhece as suas dificuldades, você que conhece os esforços que você faz, então, na vida adulta, você consegue verbalizar e se expressar um pouco melhor do que na infância, pega informações e leva para o profissional para você conversar, discutir, e não espera que ele vá, nossa, eu acho, é isso mesmo, você tem certeza, eu tenho certeza, é isso tal. Não, ele vai começar uma coleta de informações. Então, como é feita a avaliação neuropsicológica? Né? Como que a gente começa essa investigação? A gente faz um teste de inteligência, né? Usando baterias bem complexas, para ver o perfil cognitivo dessa pessoa, o perfil intelectual dessa pessoa, que envolve capacidade verbal, de conceituação, de nomeação, de compreensão, de memória de conceitos aprendidos. A gente vai avaliar capacidade de visoespacial, visopercepção, né, que é como você percebe estímulos no ambiente, como você integra esses estímulos. A gente vai avaliar a sua velocidade psicomotora, que seria o quão rápido você observa um detalhe que eu peço para você observar e você reproduz aquilo em um determinado tipo de tempo. Então são feitas várias tarefas, vários testes, né, numa bateria geral, que vai dar o seu perfil cognitivo, verbal e de execução. O que começa a chamar a atenção aí no caso do espectro? É muito comum, e aí aqui eu vou falar mais sobre o espectro leve sem deficiência intelectual, tá? Nesse quadro, que antigamente era chamado de Asperger, síndrome de Asperger, e atualmente não utiliza mais esse termo, apesar de que eu utilizo, porque eu acho que ele me representa. Então, dentro do espectro leve, o perfil cognitivo ele pode ser bom, de médio a médio superior, acima da média, muito acima da média e superior. E o que vai acontecer? A pessoa ela pode ter um QI verbal. O desempenho dela nas tarefas verbais pode ser muito boa, e a pessoa ter um QI verbal muito alto, com boa capacidade de compreensão, de expressão, de lembrar conceitos, enfim. Só que o QI de execução dela, a capacidade de execução motora, percepção e etc., pode ser muito baixa. Não significa que está abaixo da média, mas pode ser muito baixa para o nível cognitivo verbal dela. Então a gente começa a ver uma discrepância nisso. Isso chama atenção. Por que essa pessoa é tão boa num aspecto e comparando com ela mesma, ela vai tão ruim em outras tarefas, né? E aí a gente vai fazer várias outras avaliações. Então, a gente vai utilizar, por exemplo, testes de memória. A gente vai avaliar a memória de longo prazo, memória de curto prazo. A gente vai ver memória operacional, que é importantíssimo. Eu vou explicar onde que entra a memória operacional. Vocês vão se identificar quem tiver dificuldade de memória operacional. A gente vai avaliar a capacidade de atenção sustentada, que é o quanto você consegue manter a sua concentração muito tempo numa tarefa só, sem se distrair com outras coisas, chama atenção sustentada ou concentrada. A sua atenção, sua capacidade de atenção alternada, alternar a sua atenção, ora para uma coisa, ora para outra, né, executando duas tarefas, por exemplo, ao mesmo tempo. E a atenção dividida, né, alternada, não sei se é a dividida que eu queria falar, mas enfim.
A gente avalia vários tipos de atenção. Não significa que você tem que ir bem em todas, mas é muito comum no espectro a gente ter uma dificuldade de atenção sustentada. A gente perde a concentração muito fácil, a não ser que seja se a gente estiver envolvido com o nosso hiperfoco. Aí é excesso de atenção sustentada, né? Nem toda pessoa que estiver no espectro vai ter déficit de atenção. O déficit de atenção e hiperatividade pode ser uma comorbidade, pode estar junto com o espectro, mas não é necessariamente não tem que estar. Mas na avaliação, atenção seletiva também a gente avalia, tá? Mas aí são conceitos. Enfim, bom, aí eu começo a prestar atenção aqui, já quero responder e me perco. Ok. Então, além da atenção, que eu acho muito importante falar, além de avaliar a memória, atenção, perfil cognitivo geral, as funções executivas. Então, funções executivas eu acho que é uma das coisas mais importantes de serem avaliadas num contexto de hipótese diagnóstica de transtorno do espectro do autismo em adultos. Função executiva é a nossa capacidade de planejar, de executar, de organizar, de resolver problemas, de flexibilizar pensamentos, de regulação emocional, de controle emocional, de conter um comportamento que não é adequado naquela hora e dar uma resposta que é adequada, chama controle inibitório. Então, funções executivas é uma habilidade do cérebro, tá? Que é gerenciada, que a área funcional do cérebro responsável pelas funções executivas é no pré-frontal. Em muitas patologias, as funções executivas estão prejudicadas. Na depressão, na ansiedade, alguns transtornos de personalidade, demências, nível de estresse elevado. Então, é uma função muito delicada e qualquer coisinha vai começar a afetar funções executivas. Então, imagina, né? Planejamento, organização, resolução de problemas, capacidade de pensar sobre si mesmo, de ter noção que o que você está fazendo relacionado com o que você está sentindo, enfim. E aí, o que acontece? A gente começa a perceber que nem todo autista vai ter dificuldade igual de função executiva. Algumas pessoas podem ter uma boa flexibilidade cognitiva, uma boa flexibilidade de pensamento, de aprendizagem, não ter o pensamento muito rígido, mas ser muito ruim em memória operacional, que é o quanto você consegue manter informação online tempo suficiente para associar com outras informações e dar uma resposta. Memória operacional, eu dou um exemplo assim, você começa a ler um texto e aí você lê o primeiro parágrafo, quando você passa para o segundo, você já esqueceu o que você leu no primeiro parágrafo. Aí você tem que reler aquilo e fica esse retrabalho várias vezes. Então, você tem que ler o primeiro parágrafo e essa informação tem que ficar tempo suficiente online, disponível na sua mente, para você associar com o próximo parágrafo e ir associando parágrafo por parágrafo para ter uma compreensão geral do texto. Quando a gente tem uma memória operacional fragilizada ou enfraquecida, a gente tem dificuldade de aprendizagem, de memorização, de atenção, e é um dos principais componentes de funções executivas. E, geralmente, funções executivas estão prejudicadas no espectro. Só que não todas. Alguém do espectro pode ser muito bom em planejar, mas pode ser horrível em executar, ou pode ser ótimo em executar e péssimo em planejar. E aí, o que eu acho interessante aqui é entender assim, eu estava conversando com a Jo hoje, o fato da gente estar no espectro não significa que a gente tem que ter comportamentos iguais, né? Sobre isso eu estava conversando com a Patrícia hoje, né? A gente estava falando de personalidade. Você pode estar no espectro, ter características
mas tem uma personalidade muito diferente da minha. Algumas pessoas são muito comunicativas, outros não são comunicativos, uns podem ser muito extrovertidos, outros podem ser mais inibidos, podem ter pessoas mais reativas, né, mais combativas, podem ter pessoas mais retraídas, mais contidas. Então, o fato da pessoa estar no espectro, o espectro não define a personalidade dela, tá? Vão ter autistas falantes e vão ter autistas pouco falantes, vão ter autistas com excelente habilidade motora, que vão ser excelentes atletas de alto nível, e vão ter autistas sem habilidade motora, coordenação motora, tá? Bom, além de memória, atenção, funções executivas, a gente avalia o perfil sensorial, que é outra coisa muito que é necessário para o diagnóstico do autismo, né? Então, a gente conhece muito, eu acho isso extremamente importante. A gente considera, a gente conhece muito 5 sentidos, né? Olfato, audição, paladar, visão e audição. Eu repeti algum. Audição é ótimo, gente. É porque eu escuto com os olhos, tá? Eu vejo. Eu não processo informações verbais, eu processo informações visuais. Por isso que o meu auditório está aqui. Então vamos lá. A gente conhece os 5 sentidos, né? Paladar, olfato, visão, audição, enfim, e tato, ok. Só que a gente não tem só esses 5 sentidos. A gente tem outros 3 sentidos aí nessa história, e um que é importantíssimo, que é a interocepção. Não sei se vocês já ouviram falar da interocepção, que é a nossa nosso sentido, a nossa sensibilidade, a nossa capacidade de perceber sensações internas das nossas vísceras, né? Então, sentir o batimento do coração, sentir a temperatura, sentir contração dos órgãos, tudo que a gente sente nas nossas vísceras, por exemplo, frio na barriga, aperto no peito, nó na garganta, tanto temperatura, frio na barriga, né? Isso é uma questão sensorial, é como você percebe a sensorialidade interna. Só que a gente não foi treinado para conhecer isso. E aí, o fato da gente não conhecer muito sobre a interocepção como um sentido nosso, isso traz alguns prejuízos, não só no espectro, como também para as pessoas que não são do espectro. Muitos dos quadros de ansiedade vai ser justamente em função dessa interocepção estar muito ativada, sensibilizada, trazer sensações desconfortáveis, da pessoa não saber o que ela faz com tudo isso e começar a entrar mais em ansiedade, mais em desespero. Eu já falei um pouco disso em alguns vídeos, mas depois eu falo mais. Então, a interocepção é um sentido importantíssimo quando a gente avalia a questão sensorial. E no espectro do autismo, isso assim, fundamental, porque como a gente vivencia o ambiente de modo muito ameaçador, a gente está em constante estado de alerta, a gente sente muito as nossas reações internas. Então, eu tenho uma sensibilidade muito grande, eu sinto liberação de ácido gástrico no estômago a maior parte do tempo. Eu não preciso estar nervosa para que isso aconteça, né? Então, aquela sensação de frio na barriga que a gente fala, para mim é comum sentir isso. Sentir o próprio coração batendo quando eu estou dormindo é uma coisa que me incomoda, porque me distrai, me atrapalha o sono. Sentir o meu próprio coração batendo, mas no dia a dia, quando eu estou acordada, não me incomoda, porque eu acho confortável sentir a minha pulsação. Acabou que foi
um ritmo que eu criei, e quando eu vou fazer exercícios de meditação, eu quero me acalmar, eu presto atenção na minha ativação, que é constante, né? Então as pessoas falam, coração disparou. Meu coração, ele é disparado. Ele dá só uns picos a mais ou a menos, né? E tem estudos bem interessantes sobre variabilidade da frequência cardíaca, que a variabilidade em autistas é muito maior, tá? Então, a gente tem picos de frequência cardíaca. Frequência cardíaca é diferente de variabilidade. Enfim, mas a gente tem um perfil de variação cardíaca diferente de pessoas que não estão no espectro. Gente, eu não gosto de falar neurodiverso e neurotípico, porque para mim todo mundo é neurodiverso. Não existe um autista igual ao outro, não existe uma pessoa que não é do espectro igual a outra. Todo mundo para mim é neurodiverso. Então, eu tenho a minha particularidade sobre essa diferenciação. Eu acho que é só mais uma forma de separar as pessoas e não de inclusão, tá? Então, eu não gosto de falar neurodiverso e neurotípico. Todo mundo é neurodiverso. E aí tá, então a gente falou da interocepção. E um outro sentido muito importante, ainda não é um oitavo, é a propriocepção, que é a capacidade da gente se localizar no espaço, né? Então você mesmo de olhos fechados ter noção mais ou menos de onde você está, de onde está o seu corpo no espaço, e direita, esquerda, enfim, balanços de direção, tá? Onde está seu braço, onde está sua perna, de sentir o seu próprio corpo, né? Isso é é o nosso sétimo sentido, propriocepção. E um outro sentido, o oitavo, que é o movimento, né? Que aí vai ter muito a ver com a questão dos balançar, né, do comportamento de balançar e tal. E aí, quando eu descobri esse oitavo sentido, não tem nada de propriocepção, aí eu tenho total. Agora eu me distraí, gente, agora eu fiquei curiosa para ver. Quem quiser mandar coisa, manda agora, porque aí depois eu volto no oitavo, vocês me lembram. E sempre me achei diferente será que eu posso ter também? É possível. Então, o que eu falo assim, quem tá com suspeita, é muito comum hoje em dia, como que os adultos estão se identificando no espectro, né? A criança é diagnosticada e depois os pais começam a descobrir, aprendendo sobre o filho, vai vendo que são muito parecidos, né? E começa a se descobrir. Então, faz uma anamnese sua, da sua vida, da sua infância, que você vai ver. Enfim, e aí, quando eu era criança, a gente viajava, eu sou de Uberlândia, Minas, né? E mineiro tem uma grande frustração, que é não ter praia. Minas não tem o mar perto. Então, a gente viaja, no mínimo, 900 quilômetros para poder chegar no mar. E aí sobe serra, desce serra, São Paulo, Espírito Santo. Cara, pra mim era um desespero, porque eu ia passar mal. Eu sempre passei mal em carro, em ônibus. Depois, estou com o coração mil de tanta coisa que estou percebendo. Sim, a ideia é isso. Esses 3 outros sentidos fazem total sentido para psicoeducar nas práticas. Total sentido. Eu vou fazer depois, principalmente sobre a interocepção, que é a principal para mim, e técnicas de processamento de traumas, tá? Já deixa eu falar aqui, então, eu ia falar depois, mas aí já fica aí. Como boa autista que sou, eu funciono com rotinas, eu adoro rotinas, organizo a minha mente, organizo a minha vida. E vou agradecer a Carol por ter colocado pilha aí, de ter feito a live. Eu gosto muito de ensinar as pessoas, gosto muito de compartilhar conhecimento. E a Carol, a Jo, a Patrícia, também a Bruna, a Larissa, são pessoas que começaram a entrar em contato comigo e eu comecei a perceber que o que eu sabia e estava investigando para mim e
usando dentro do consultório, poderia auxiliar outras pessoas. Só que assim, né, eu sou dos bastidores, é difícil, faz tempo que eu estou com tudo isso dentro de mim, eu quero colocar para fora, mas eu temo a demanda, né, eu tenho medo da demanda e aí eu vou me contendo, sou muito cautelosa e tal. Então, eu pensei que ia ser uma coisa muito legal, porque eu preciso me esvaziar de tudo isso que está aqui, e estava pensando de fazer uma live toda terça-feira às 19 horas, né? E cada live falar sobre uma questão de sensorialidade, habilidades sociais, regulação emocional, que é o que eu mais amo hoje e que tem tudo a ver com interocepção. No processo, é o que eu mais trabalho, e a Carita falou, com o paciente. Eu vou terminar de falar, Carita. Obrigada por ter chamado a atenção aí. O que eu mais trabalho com o paciente hoje, tanto do espectro ou não, na psicoeducação, é a interocepção. É ensinar a pessoa a conhecer as sensações internas do corpo e não ter medo das suas próprias sensações. Bom, aí, viajando, né, de carro, nunca consegui ler em carro, viajando de avião, aquela sensação de quando dois carros parados, um do lado do outro. O seu carro está parado e o outro carro do lado começa a dar ré. Isso eu fico enjoada, porque eu tenho a sensação, eu não sei se sou eu que estou movimentando, mas o carro está parado ou o outro. Então, quando eu viajava muito de ônibus, na época que fazia concurso, sempre parava nas rodoviárias, né? E o meu ônibus parado e o outro começando a sair. Eu não conseguia perceber se era eu que estava em movimento, o meu ônibus ou o outro. Então, isso como chama, gente? A questão do labirinto, né? Então, eu ficava enjoada imediatamente. E aí, subindo a serra, essa coisa de ir rodando no carro, subindo serra, descendo serra, curvas, eu passava mal. Vomitava sempre, toda viagem. Então, eu já tinha medo de viajar, porque eu ia passar muito mal. E os meus irmãos não eram assim. Então, eu sempre tive características assim, muito peculiares em relação aos meus irmãos, né? Então, isso tem a ver com a questão da sensação, da sensorialidade, nosso 8º sentido, que é o movimento, tá? A percepção do movimento. Andar de avião, para mim é uma tragédia. Só melhorou depois que eu entrei para a Marinha, porque eu conheci um remedinho que eu não posso falar aqui, mas que ajuda. É um remédio para labirintite, que aí você não fica tonta e aí você não passa mal, não vomita. Gente, minha qualidade de vida melhorou muito. Ler com o carro andando. Meu Deus, quando a pessoa fala, me entrega o celular, a pessoa está dirigindo, me entrega o celular e fala, digita aí para mim. Não vou digitar, eu vou passar mal, não consigo. E aí é nessas horas que a gente acaba sendo às vezes grossa, né? Digita aí para mim. Não. Aí até você explicar que não dá para você digitar, que você vai passar mal, tal, né? Então, muitas coisas foram fazendo sentido quando eu comecei a estudar, de reconhecer situações que eu passava com grandes desconfortos, né? Rede, gente, também não, lá em casa tinha rede, meus irmãos balançavam, eu detestava, também não balance rede, passo mal em barco, não pode me pagar um cruzeiro que for, que eu não vou, pode tentar me convencer de que tem estabilizador, mas eu vou perceber o mínimo movimento, porque aí eu sou hipersensível a isso, né? Procurar coisas, sim, qualquer coisa que você abaixa para pegar, você já fica enjoada, e até você se recuperar, né? Isso, a gente já fica com medo de passar mal e acaba sendo estúpida, isso mesmo, dando respostas grosseiras. Então, quando a gente vai avaliar essas questões da sensorialidade na avaliação neuropsicológica, a gente não tem
testes, né? O neuropsicólogo, ele não tem testes específicos para isso. Aliás, não existe teste, isso é importante falar, não existe teste que dê diagnóstico de autismo. Existe um profissional que vai coletando informação igual um detetive particular, igual um investigador, e ele vai juntando as pecinhas e montando esse quebra-cabeça, tá? Então, a questão da sensorialidade é muito importante. Uma vez eu estava atendendo uma paciente, ela era paciente de psicoterapia. Eu ainda não tinha pensado nada sobre o espectro em relação a ela, mas era uma sessão difícil porque não tinha conteúdo dela, ela era muito articulada, mas sempre saindo pela tangente, a gente não conseguia aprofundar nos assuntos, né? É uma pessoa muito agradável, tal. E aí não tinha uma demanda dela, não tinha algo que ela queria ser trabalhada. E às vezes eu percebi ela meio distraída e conversando com a mãe e tal. E as dificuldades na escola, a gente resolveu fazer a avaliação neuropsicológica com uma primeira hipótese de déficit de atenção. Quando eu comecei a fazer a avaliação com ela, a parte verbal ia tudo bem, ela, né, muito comunicativa, se expressava muito bem, dessas matérias de geografia, história, muito política, muito não sei o quê. E aí uma pessoa assim, com um nível intelectual, verbal, de conceito, de abstração muito elevado. E aí quando a gente foi fazer o teste de psicomotricidade, que é um teste simples, de ligar números que estão espalhados na folhinha, né? Assim, é um teste que para um adulto, um jovem adulto na faculdade, ele vai fazer aquilo muito rápido. Ela levou 3 minutos segurando o lápis de uma forma muito grosseira e custava encontrar os números tal. Então, esse é um teste de atenção sustentada, muito simples, e que ela teve uma dificuldade absurda para fazer. Aquilo ali me chamou a atenção. A partir desse teste, eu não estava fazendo avaliação neuropsicológica nela para diagnóstico de autismo, mas investigando se tinha ou não déficit de atenção, eu estranhei a psicomotricidade dela, que está dentro dessa avaliação, né, geral. Assim, não era um teste de... é um teste que avalia a psicomotricidade, mas o foco principal não era esse. Então, assim, o profissional ele tem que estar muito atento ali para pegar as sutilezas. A partir daquilo ali, eu já comecei a direcionar para as questões do espectro, e aí tudo fez sentido. Mas que para mim é uma coisa fácil hoje, como profissional, porque eu me tenho como instrumento, né? Eu tenho especialização em ser articulada, eu sou a rainha da camuflagem, essa coisa toda. Nem sempre eu fui muito articulada e comunicativa, mas eu sou a prova de que a gente aprende, que a gente se desenvolve, e aí hoje eu ensino isso para as pessoas. Tá. Então, fechamos essa coisa aí da questão dos sentidos, né, da sensorialidade. Depois, nessas lives aí que a gente vai fazer, às terças, às 19 horas, eu vou falar eu vou fazer uma só sobre transtorno sensorial, tá? Eu só fiz uma colinha aqui para eu não perder minha linha de raciocínio. Ok. Tá, perfil sensorial, que eu achava que era uma coisa muito importante da gente falar. E aí, você acha que timidez tem alguma coisa a ver com isso? A ver com espectro? Ou a ver com a sensorialidade? Porque, assim, a timidez. Existem pessoas... Aí, aproveitando, então, para falar sobre a questão que a gente tinha comentado sobre personalidade. Nem todas as pessoas do espectro são tímidas e nem todas as pessoas tímidas são do espectro, tá?
Para uma pessoa estar no espectro, ela tem que fechar alguns critérios. A gente faz uma avaliação muito completa, né? Além dessas que eu falei, a gente vai avaliar o perfil de comunicação, que é reciprocidade, né? Se o que o outro dá, ele tem troca, se consegue fazer troca, aproximação, iniciativa social, a interação social. Então, a gente vai avaliar esse perfil, né, de comunicação social da pessoa. A gente vai avaliar que esse perfil social, pessoas tímidas pode ter dificuldades nessas capacidades sociais, mas não necessariamente ser do espectro, tá? Eu era uma criança muito tímida. Eu falo que quando eu nasci, eu chorei de vergonha do médico e não porque deu um tapinha na minha bunda. Como você consegue ter reciprocidade sendo psicóloga? Tá, eu já vou responder, essa é bem interessante. Okay. Onde eu estava, lá na timidez. Então, eu sempre fui uma criança tímida. Então, quando eu vejo as minhas fotos de criança hoje, é impressionante. Depois eu vou postar umas fotos assim, que você vê o quão desconfortável eu estou em tirar foto. Eu não gosto de tirar foto, não gosto de aparecer, não gosto de estar exposta, enfim. E aí, na faculdade, a timidez me atrapalhava tanto, sempre me atrapalhou a vida inteira, que na faculdade, no projeto de pesquisa científica, iniciação científica, eu quis fazer sobre a timidez, porque eu queria conhecer, entender o que era tanta timidez em mim. Sim, fazer orçamento. Ai, morria de raiva quando meus pais pediam, liga lá e pergunta quanto é. Gente, não é uma coisa simples. Morria de vergonha de tudo. Então, assim, eu fui estudar a timidez. E aí foi um processo, uma caminhada de descobrir coisas, né? Mas nem todo autista é tímido. A timidez, ela tem muito a ver com o medo de ser julgado, tá? Então, a gente aprende a desenvolver habilidades, estratégias, recursos para lidar com a timidez, mas não significa que você deixa de sentir o desconforto. Então, como eu sempre tive hiperfoco em comportamento, e aí já respondendo a Carol sobre reciprocidade, desde muito pequena eu me interessava por comportamento humano e observava as pessoas, como elas se comportavam e tentava fazer associações e explicações por que ela era daquele jeito, etc, etc. Quando eu comecei a conseguir ler, porque eu demorei a ler, acho que eu tinha uns 12 anos, eu encontrei um livro que era do meu avô, que chamava Psicologia. Eu não sabia o que era aquela palavra, eu só achei ela interessante e comecei a ler. E aí lá falava de mecanismos de defesa, não sei o quê, que os mecanismos de defesa eram uma máscara que você criava e você se mostrava para as pessoas do modo como você gostaria que elas quisessem, como você gostaria que elas te vissem. E eu tinha um sonho. Meu sonho, eu sempre quis ser invisível, né? Eu sempre quis passar despercebida. E depois que eu li esse livro, acho que ele foi o principal, assim, da minha estratégia social, né? Então, por muito tempo, tinha um professor na sala de aula que não sabia que eu existia. Eu sentava sempre perto da porta. A minha mente era muito estratégica para criar saídas de situações em que eu me sentisse desconfortável. E eu lembro, então, já falando dessa questão da camuflagem, de onde eu copiei comportamentos. Então, eu sempre tive muito medo de que fizessem brincadeiras comigo, ou que me perguntassem coisas maliciosas e etc., e que eu sabia que dava um branco, que eu não tinha uma resposta imediata, e a partir disso comecei a observar as pessoas. E aí eu me lembro de uma colega, eu já estava com 17 anos, no terceiro colegial, e um professor fez uma pergunta bem maliciosa para ela, e
E eu fiquei com uma vergonha alheia, pensando, gente, coitada, como é que ela vai saber sair disso? Imaginando se fosse eu ia me congelar. E essa menina era muito bonita, eu achava ela muito bonita, ela era super pop e muito extrovertida e engraçada. Ela deu uma resposta assim simples, genial, e que quem ficou em situação ruim foi o professor, e todo mundo riu do professor. Então eu não me lembro qual era a pergunta que o professor fez para ela, assim, bem maliciosa, e ela respondeu: professor, nem te conto. E aí ele: não, vamos lá, não sei o que. Eu falei: mas eu não tô te falando, professor, não te conto. E aí todo mundo riu do professor, né? Porque ele estava achando que ela ia fazer alguma coisa, e não, ela saiu elegantemente pela tangente. Aquilo para mim foi como se eu tivesse descoberto, assim, o mundo. Eu falei: nossa, nunca ia pensar numa resposta dessa. Pronto, essa resposta me acompanha até hoje. Quando alguém, podem usar, gente, pode anotar aí e copiar, que funciona. Funciona muito. É uma excelente estratégia para lidar com a timidez. Quando alguém perguntar alguma coisa que você não souber, ou que você se sentir constrangida de responder, você fala: nem te conto. Tá? E aí, em outro momento, eu percebi alguém falando uma outra frase que eu também copiei. Quando alguém te perguntar alguma coisa que você não souber a resposta, e aí você fala: cara, tem todo um processo. Né? E se a pessoa continuar falando: tô te falando, tem todo um processo. E aí essas frases são assim, são a minha marca, que eu reproduzo até hoje. E aí hoje eu sei que isso chama camuflagem. Enfim, então, nessa coisa de estudar comportamento humano, desde muito cedo na minha vida, perguntando o que era personalidade e tal, eu me tornei uma grande leitora de comportamento humano. Né? Eu não tenho muita reciprocidade, às vezes, numa conversação, principalmente conversas corriqueiras do dia a dia. Então, na época da adolescência, a turminha reunida, todo mundo conversando de coisinhas do dia a dia, eu calada. Aquilo não me era interessante. Eu queria falar de filosofia, de comportamento, enfim. Só que aí aos 16 anos eu fiz um curso. Minha mãe me inscreveu, minha timidez era muito. Na época não tinha tanta sensibilidade para essas coisas de fazer terapia. Ela me inscreveu naquele curso do Dale Carnegie, como falar em público e influenciar pessoas. Foi muito importante. Aí eu desenvolvi mais técnicas, mais estratégias de comunicação. Acabou que eu já estou falando aqui quase que de habilidades sociais, né? Depois vou fazer uma live só de técnicas disso. Né? E aí hoje eu sou assim, mega articulada e me viro em qualquer situação social. Até acontecer, até me perguntava se isso era normal. Sim, a gente... Aí, essa coisa de... alguns autistas têm dificuldade em leitura de expressão corporal. Os meus pacientes falam: nossa, se eu piscar, você sabe o que eu estou sentindo, porque eu sou hiper treinada a qualquer contração muscular, facial, observo a pulsação, eu tenho um hiperfoco, qualquer movimento micro, pequenos espasmos musculares, tudo eu percebo, porque a emoção está ali. Né? Então hoje eu sou hiper treinada nisso. Bom, enfim. Aí a gente já está se estendendo muito, são muitas coisinhas. Então, quando você faz, tem técnicas também para falar em público. Eu sou mestre em técnicas e estratégias, depois eu ensino vocês. O que vocês têm que saber é o seguinte, gente. O desconforto nunca passa, tá? Se a gente era tímida, a gente nunca vai deixar de ser tímida. Se a gente tem ansiedade, a gente nunca vai deixar de ser ansioso. O que a gente aprende apesar do desconforto que a gente sente, a gente faz sem ter medo do desconforto. Isso é esse é o grande aprendizado, tá?
Então, é com desconforto, é apesar do desconforto. Então, hoje eu dou aula, adoro dar palestra, ensinar coisas que eu sei, mas não é sem ansiedade, não é sem ativação, tá ali, ou faz parte da minha constituição física, aquilo. Então é isso que eu ensino para as pessoas. Em questão, alguém falou de psicoeducação, né? A ideia é essa, é apesar do desconforto, a gente saber que pode fazer. Então, técnicas de regulação emocional é o que ajuda a gente a não deixar que essas sensações ou desconforto vá num nível muito elevado e a gente consiga executar o que a gente precisa. Agora, para falar em sempre sofri, porque é branco na mente. Sim, o desconforto dá para melhorar, Luíse. Dá para melhorar, sim. Eu vou fazer uma live sobre regulação emocional, é o que eu mais gosto de trabalhar com os pacientes. E eu acho que eu sempre tive tanto desconforto emocional que eu sempre busquei todos os recursos para me trazer alívio, para me trazer conforto, sensações, sem saber ao certo, né? Eu achava que todo mundo sentia aquelas coisas que eu sentia, gente. Depois eu descobri que não. Então, primeira coisa, né, Estela? Conhecer o desconforto. A Estela já conhece várias estratégiazinhas de regulação emocional. Você tem já na sua mala de ferramenta, Estela, muitas coisinhas que eu já te ensinei, hein? Enfim, então assim, pra gente concluir, olha, eu não sei se é o nome quem perguntou aí, se a live vai ficar gravada. Eu demorei a entrar na live aqui, porque eu não sabia nem como fazer uma live. Eu tentei configurar para que fique salva. Se não ficar salva, não tem problema. Depois todas essas informações eu vou passando, né? O que eu combinei que é um projeto meu, fazer uma live toda terça-feira às 19 horas para manter a rotina, ok? Então, o que hoje a gente pensa depois que a gente faz o diagnóstico, depois que você tem suspeita de que você está no espectro, seja porque você conversou com alguém, poxa, eu pareço com isso também, viu num filme, viu numa série, ou então o filho teve diagnóstico e você começa a perceber que você também tem aquelas coisas, procura um neuropsicólogo, né? Um psicólogo clínico, ele não necessariamente vai ter experiência nisso. Falo isso porque até pouco tempo, né, até 2017, 2018, como psicólogo clínica, eu não iria identificar. Só me identifiquei por consegui aprender essas coisas por uma percepção minha. Eu tinha resistência, tá, para essa questão do espectro leve. Então, tem suspeita? Procure informações. Eu falo que a principal parte para mim do diagnóstico, eu não posso saber mais do paciente do que ele mesmo. Para o diagnóstico no adulto, uma coisa que é fundamental é a autoidentificação. Se ele se identifica. Quando o adulto ele é do espectro, a maior parte, não é todo mundo, tá? A gente sempre tem que ter cuidado. Quando você fala para a pessoa que ela está no espectro e descreve quais são as características, etc., é uma sensação de alívio, de nossa, né, faz sentido e tudo se encaixa, só que isso é um primeiro momento. Mas depois vem um processinho de luto, da gente revendo toda a vida, fazendo uma retrospectiva de várias situações, tentando entender. Parece aqueles filmes, né, que a pessoa, igual o Sexto Sentido, né, a última cena você percebe que é o filme todo vai se relembrando e vê. Então, quando a gente recebe o diagnóstico, dá uma bad, eu fiquei umas 3 semanas me sentindo bem vulnerável, e enfim. Então,
eu acho que a gente precisa encerrar, envergonhando em falar sobre isso. Gente, tá falando aqui que eu tenho 13, 12, 11 segundos restantes. Eu acho que a live vai se encerrar. Acho que a gente falou demais, hein? Mas eu vou fazer um vídeo para fazer o resumo.